A garota alienígena se comportou mal, levando o humano a aplicar uma disciplina firme. O comandante Christopher Reed estava em posição de sentido no polido centro de controle da estação Nexus. Um vasto centro interestelar onde inúmeras espécies alienígenas se envolviam em comércio, diplomacia e intercâmbio cultural. Seu porte muscular, aprimorado ao longo de anos de serviço militar e trabalho de segurança, preenchia de forma impressionante sua justa camisa preta sem mangas. Calças cargo escuras e botas de combate completavam sua aparência formidável. Você queria me ver, senhor Christopher. Dirigiu-se ao diretor da estação Phelps. Um humano de rosto severo com cabelos grisalhos que representava os interesses da Terra neste posto avançado alienígena. Phelps assentiu gravemente. Em uma missão especial para você. É desafiadora. Eu me especializo em desafios, sim. Não como este. Phelps tocou seu console, exibindo um arquivo de pessoal. Esta é Lady Ellyria Talvarin, filha do alto conselheiro Talvarin do Conclave Verden. A exibição holográfica mostrou uma impressionante fêmea humanoide, com pele esmeralda vibrante e cabelos prateados fluindo sobre seus ombros. Seus olhos tinham um brilho travesso, que imediatamente acionou sinais de alerta na mente de Christopher. Ela está aqui como parte de um programa de intercâmbio diplomático, mas tem se mostrado problemática, continuou Phelps. O pessoal de segurança já pediu transferência. Ela é voluntariosa, desrespeitosa e, aparentemente, acredita que as regulamentações da estação não se aplicam a ela. Christopher estudou a imagem. E você quer que eu a babá? Quero que você a mantenha segura e garanta que ela não cause um incidente interestelar. O Conclave é um parceiro comercial crucial. Não podemos nos dar ao luxo de ofendê-los, mas também não podemos permitir que ela perturbe as operações da estação. Com todo respeito, senhor, sou treinado para situações de combate, não para lidar com aristocratas mimados. A expressão de Phelps endureceu. Esta é uma ordem direta, comandante. Você tem uma reputação de lidar com situações difíceis com a cabeça fria. Além disso, seu histórico em xenopsicologia pode lhe dar uma vantagem que os outros não tinham. Christopher suspirou. Quando começo? Imediatamente. Ela está esperando na suíte diplomática 17. E Reed, a voz de Phelps assumiu um tom de aviso, tente não estrangulá-la por mais tentador que possa se tornar. A porta da suíte 17 deslizou para abrir, revelando um apartamento luxuoso com vistas panorâmicas da nebulosa em espiral fora da estação. Christopher entrou, procurando por sua nova responsabilidade. Então, eles enviaram outro. Veio uma voz melódica de trás dele. Christopher se virou para encontrar Lady Ellyria relaxando em um sofá luxuoso. Ela era ainda mais impressionante pessoalmente. Sua pele verde quase luminosa sob a suave iluminação ambiente. Ela usava o que só poderia ser descrito como provocante, um macacão de couro preto, com decote profundo que deixava pouco para a imaginação, combinado com botas até a coxa e luvas longas do mesmo material. Comandante Christopher Reed, segurança da estação, ele se apresentou, mantendo uma postura profissional apesar de sua óbvia tentativa de provocar uma reação. Ellyria levantou-se com graça felina, circulando-o lentamente. Nossa, eles atualizaram o modelo. O último era tão frágil. Ela passou um dedo enluvado por seus ombros largos. Me pergunto quanto tempo você vai durar. Christopher permaneceu perfeitamente imóvel. Fui informado sobre as experiências de seus guardas anteriores, Lady Talvarin.
Devo informá-la que tenho expectativas diferentes para nosso relacionamento profissional. Ela riu, o som como cristal tilintando. Oh, tenho certeza que sim. Todos começam assim. Ela se moveu para um bar no canto, servindo-se. Ela bebida. Sempre de serviço. Que terrivelmente entediante. Ela sorveu sua bebida olhando-o por cima da borda. O que faremos para nos divertir hoje? Comandante, eu poderia escapar novamente e ver quanto tempo você leva para me encontrar. Isso não vai acontecer. Christopher afirmou secamente. Oh! Suas sobrancelhas prateadas arquearam em desafio. Você parece bastante confiante para alguém que não sabe com o que está lidando. Estou confiante porque entendo limites. É algo que você poderia se beneficiar em aprender. Sua expressão brincalhona endureceu ligeiramente. Cuidado, mano. Outros perderam suas posições por menos insolência. Não estou aqui para ser seu amigo ou seu servo. Estou aqui para garantir sua segurança e a segurança da estação. Se isso significa ser direto com você, que assim seja. Os olhos de Elíria se estreitaram, mas um sorriso brincava nos cantos de sua boca. Bem, isso pode ser mais interessante do que eu pensava. Ela terminou sua bebida e colocou o copo com um clique decisivo. Muito bem, Comandante Red. Vamos... Muito bem. Antes que Christopher pudesse responder, ela correu em direção à porta, movendo-se com surpreendente velocidade. Mas seus reflexos foram mais rápidos. Ele se posicionou suavemente em seu caminho, bloqueando sua saída, indo a algum lugar. Ele perguntou calmamente. Por um momento, uma surpresa genuína passou por suas feições, antes de ela mascará-la com um beicinho. Apenas testando seus reflexos. Nada mal para um humano. Lady Talvarin. Elíria, ela interrompeu. Se você vai ser minha sombra, pode muito bem usar meu nome, Elíria, ele lhe cedeu. Deixe-me ser claro. Entendo que você está acostumada a conseguir o que quer. Mas isso acaba agora. Enquanto estiver sob minha proteção, você seguirá os protocolos da estação e se comportará com a dignidade que condiz com sua posição. Ela se aproximou, inclinando a cabeça para encontrar seu olhar. E se eu não fizer? Christopher encontrou seu olhar desafiador com uma resolução fria. Então teremos um problema. E sou muito bom em resolver problemas. Um silêncio tenso se estendeu entre eles, carregado de um desafio não dito. Finalmente, os lábios de Elíria se curvaram em um sorriso genuíno. Isso pode ser divertido. Afinal, Comandante Reed, Christopher teve a nítida sensação de que acabara de entrar em um jogo cujas regras ele não conhecia completamente. Mas uma coisa era certa. Ele não estava prestes a deixar essa encrenqueira de pele verde levá-lo a melhor. O grande átrio da estação Nexus zumbia de atividade, enquanto representantes de uma dúzia de espécies diferentes se misturavam na recepção diplomática mensal. Christopher estava em posição de sentido perto Christopher estava em posição de sentir. Durante 3 dias, ele conseguiu mantê-la fora de problemas. Por pouco, ela o testava a cada passo, desde entrar acidentalmente em áreas restritas até tentar escapar durante atividades rotineiras da estação. Cada vez, ele a frustrava com eficiência calma, ganhando desafios cada vez mais criativos. Seu humano é bastante persistente, comentou o conselheiro Dren, um diplomata aquariano de pele azul, enquanto Elíria se aproximava com 2 copos de líquido cintilante. Não é mesmo? Ela respondeu com um sorriso, entregando um copo ao conselheiro. Como um cão bem treinado. Observe.
Ela levantou seu próprio copo na direção de Christopher, antes de derramar deliberadamente seu conteúdo no chão imaculado do átrio. Vários diplomatas próximos ofegaram. Desperdiçar o raro espírito centauriano era considerado altamente ofensivo em várias culturas. Christopher moveu-se rapidamente para o lado dela. Sua expressão neutra apesar da provocação. Lady Talvarin, ele disse baixinho. Talvez você já tenha se refrescado o suficiente por uma noite. Os olhos de Elíria dançavam com travessura. Oh, comandante, foi apenas um acidente. Minha mão escorregou. Ela se virou para a multidão que se reunia. Os humanos podem ser tão rígidos com as menores coisas. Não podem. Christopher inclinou-se mais perto. Sua voz apenas para os ouvidos dela. Nós dois sabemos que isso não foi um acidente. Se você está tentando me envergonhar, precisará tentar mais. Isso é um desafio, comandante. Ela disse de volta, seu hálito quente contra seu ouvido. É um fato. Agora devemos seguir em frente antes que você cause um incidente diplomático real. Para sua surpresa, ela aqueceu, permitindo que ele a guiasse para longe do derramamento, enquanto os droides de manutenção da estação se apressavam para limpá-lo. Enquanto caminhavam, ela deslizou o braço pelo dele, seu toque demorando em seu bíceps. Você é diferente. Eles teriam ficado perturbados, até mesmo zangados. Ficar zangado só lhe daria o que você quer? Christopher respondeu calmamente. E o que você acha que eu quero, comandante? Atenção, reação, prova de que você pode controlar a situação e a mim. Seu passo vacilou ligeiramente. A primeira reação genuína que ele viu dela. Você presume muito sobre um ser cuja espécie você mal entende. Entendo mais do que você pensa. Seu povo valoriza hierarquia e exibições de dominância. Como uma nobre... Você é acostumada à deferência. Minha recusa em ser provocado a frustra, porque nega a você a dinâmica de poder com a qual está confortável. Elíria retirou o braço. Seu comportamento brincalhão, momentaneamente substituído por algo mais cauteloso. Cuidado, humano, seu treinamento em psicologia só o leva até certo ponto. O suficiente para saber que você não está apenas agindo por diversão. Você está testando limites porque nunca teve nenhum. Seus olhos brilharam perigosamente. Você acha que me conhece depois de 3 dias. Acho que reconheço alguém que nunca ouviu a palavra. Não antes. Por um momento, uma raiva genuína cruzou suas feições. Então, sem aviso, ela pegou a bandeja de um garçom que passava e a lançou pelo salão. O estrondo silenciou todo o átrio enquanto vidros se quebravam e comida se espalhava pelo chão. Pronto. Ela sibilou. Agora me diga não. Christopher não hesitou. Ele a segurou firmemente pelo braço e a conduziu em direção à saída. Seu aperto inflexível, mas não doloroso. Estamos saindo. Remova sua mão. Ou a perca, ela ameaçou, embora não resistisse fisicamente. Faça uma cena, e as consequências diplomáticas recairão sobre seu pai. Ele retrucou calmamente. É isso que você quer? A menção de seu pai parecia atingir o alvo. Ela permitiu ser escoltada para fora do átrio, embora seu corpo irradiasse tensão. Uma vez no corredor, Christopher soltou seu braço, mas bloqueou seu caminho quando ela tentou se afastar. Saia! Ela exigiu. Não. Eu disse saia, e eu disse não. Essa é uma palavra com a qual você precisa se familiarizar, ele. Sua mão se levantou para esbofeteá-lo, mas ele segurou seu pulso no meio do movimento. Eles ficaram congelados por um momento.
seu peito arfando de raiva, sua expressão calma, mas resoluta. Você está agindo como uma criança mimada, Christopher disse calmamente. E parece que é hora de ensinar-lhe alguma disciplina. Os lábios de Elyria se curvaram em um sorriso zombeteiro. E como exatamente você planeja? Em um movimento fluido, Christopher sentou-se em um banco próximo e a puxou para seu colo, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo. Sua mão desferiu 3 tapas firmes, mas medidos, em seu traseiro. Ele imediatamente a colocou de volta em pé, sua expressão inalterada, enquanto encontrava seu olhar chocado. O rosto de Elyria ficou de um verde mais profundo, sua boca abrindo e fechando sem som. Finalmente ela conseguiu dizer: Ninguém jamais ousou me tratar assim. Então já estava na hora, Christopher respondeu calmamente, levantando-se. Agora podemos voltar aos seus aposentos civilizadamente, ou podemos continuar esta lição. Sua escolha. Ela o encarou. Indignação lutando com algo mais em sua expressão. Surpresa, certamente, mas também um respeito relutante. Finalmente, ela endireitou sua postura, o queixo erguido com orgulho. Muito bem, comandante. Conduza o caminho. Enquanto caminhavam em silêncio em direção à ala diplomática, Christopher percebeu que ela lançava olhares de soslaio para ele, sua hostilidade anterior substituída por uma curiosidade pensativa. Ele havia corrido um risco com suas ações. Um que poderia ter saído espetacularmente pela culatra. Mas seus instintos estavam certos. Sob sua fachada rebelde, estava alguém desesperado por limites claros. Quando chegaram à sua suíte, ela parou na soleira. Isso não significa que você venceu, sabe? Isso não é sobre ganhar ou perder, Elyria. É sobre respeito pelos outros e por si mesma. Ela considerou isso, então lhe ofereceu o mais leve sorriso. Até amanhã, comandante. Quando a porta se fechou atrás dela, Christopher exalou lentamente. Ele tinha a sensação de que seu relacionamento havia acabado de mudar para um território desconhecido, e ele não tinha certeza do que esperar a seguir. Você fez o quê? O diretor da estação Phelps inclinou-se sobre sua mesa, sua expressão uma mistura de descrença e horror. Christopher estava em posição de sentido, mãos entrelaçadas atrás das costas. Administrei uma ação disciplinar apropriada quando o comportamento de Lady Talvarin se tornou destrutivo, senhor. Você colocou uma dignitária alienígena sobre seus joelhos como uma criança. Phelps passou a mão pelos cabelos ralos. Você tem ideia do tipo de incidente diplomático que isso poderia causar? Com todo o respeito, senhor, tomei uma decisão calculada com base no meu entendimento da psicologia Verden. A cultura deles respeita ações decisivas e hierarquia clara. Phelps suspirou pesadamente, e ela já apresentou uma queixa formal. Antes que Christopher pudesse responder, a porta do escritório deslizou para abrir, revelando Elyria em uma roupa mais modesta do que o habitual. O macacão, diretor Phelps, ela disse com um aceno formal. Vim informar que contatei meu pai para expressar minha satisfação com o serviço do comandante Reid. Phelps parecia atônito. Bem, fico feliz em ouvir isso. Se você está satisfeita, então o comandante Reid continuará como seu detalhe de segurança. Excelente. Ela se virou para Christopher. Acredito que temos um tour pelos baias hidropônicas agendado para esta manhã. Enquanto saíam do escritório de Phelps, Christopher estudou o perfil de Elyria. Isso foi inesperado. O quê? Que eu não tenha te demitido.
Um traço de seu sorriso habitual retornou. Talvez eu esteja simplesmente aguardando o momento para a vingança. Ou talvez você reconheça o valor de alguém, finalmente tratando você como igual, em vez de uma princesa mimada. Ela riu suavemente. Igual! Você me colocou sobre seus joelhos como uma criança. Eu tratei você de acordo com seu comportamento, não seu status. Há uma diferença. O tubo de transporte zumbia enquanto os levava em direção à seção agrícola. Elíria observava os níveis passarem, sua expressão pensativa. Meu pai nunca permitiu que ninguém me disciplinasse, ela disse finalmente. Nem mesmo meus tutores. Ele acreditava que isso diminuiria meu espírito. E em vez disso, aprendi rações. Pelo menos... Ela se virou para encará-lo. É uma lição terrível, comandante. Antes que Christopher pudesse responder, o tubo de transporte deu um tranco violento, jogando-os contra a parede. As luzes piscaram e se apagaram, substituídas por uma iluminação de emergência fraca. O que está acontecendo? Elíria perguntou, sua voz tensa. Christopher tocou sua unidade de comunicação. Reed para segurança. Temos uma situação no tubo de transporte 7. Apenas estática respondeu. As comunicações estão fora do ar. O sistema de alerta de emergência da estação foi ativado. Atenção a todo o pessoal. Violação de segurança em andamento. Protocolos de bloqueio iniciados. Os olhos de Elíria se arregalaram. Isso significa que alguém está atacando a estação. Christopher sacou sua arma lateral, verificando a carga. Estamos presos em um tubo de transporte, sem comunicações. O painel de emergência emitiu um som com uma mensagem recebida. Alguém no tubo 7, responda. Aqui é o comandante Reed com Lady Telvarin. Qual é a situação? Comandante, temos hostis a bordo. Mercenários Krell. Eles tomaram o controle do hub principal e estão avançando pela estação. Suas comunicações sugerem que estão procurando reféns de alto valor. Christopher olhou para Elíria, cuja tez verde havia empalidecido. Como filha de um alto conselheiro, ela seria um alvo principal. Vocês podem nos tirar deste tubo? Negativo. Os sistemas estão bloqueados, mas há uma escotilha de manutenção no teto. Ela leva a corredores de serviço que correm paralelos à rede de tubos. Christopher guardou sua arma e moveu-se para o centro do tubo, examinando o teto. Preciso alcançar essa escotilha. Você pode me dar um impulso? Elíria assentiu, entrelaçando os dedos para criar um apoio para os pés. Christopher pisou nas mãos dela, impressionado com sua força, ao ajudá-lo a se levantar em direção ao teto. Uma vez, dentro do corredor de serviço, ele estendeu a mão e a puxou para cima ao seu lado. Fique perto e fique quieta, Christopher instruiu, sacando sua arma novamente. Precisamos chegar a uma área segura onde eu possa contatar a segurança. Eles se moveram pelo corredor estreito em silêncio, os sons distantes de tiros e gritos ocasionalmente chegando até eles. Elíria ficou logo atrás de Christopher, sua bravata anterior completamente desaparecida. Após vários minutos, eles chegaram a um cruzamento onde o corredor se dividia em 3 direções. Qual o caminho? Elíria disse. Antes que Christopher pudesse responder, o som de passos pesados veio do corredor à esquerda. Ele rapidamente puxou Elíria para o corredor à direita, pressionando-a contra a parede enquanto apontava sua arma. 3 mercenários Krell apareceram. Sua pele escamosa e cabeças com cristas identificando-os como uma espécie reptiliana conhecida por seu trabalho mercenário. O chefe, que era a garota verde encontrada, um rosnou, a filha de um alto conselheiro, renderá um bom resgate. Os sensores mostram 2 formas de vida próximas. Outro respondeu, verificando um dispositivo portátil.
humano, um Verden. Christopher ficou tenso. Quando me mover, corra direto em frente, ele disse para Illyria. Não pare, não olhe para trás. O que você vai fazer? Ganhar tempo. Antes que ela pudesse protestar, Christopher entrou no cruzamento, disparando 3 tiros rápidos. O primeiro mercenário caiu, mas os outros revidaram. Illyria correu por ele pelo corredor. Christopher recuou, mantendo a posição entre os mercenários e a rota de fuga de Illyria. Um raio de plasma zumbiu passando por sua orelha enquanto ele revidava, atingindo um mercenário no ombro. O Krell restante avançou, e eles colidiram em uma enxurrada de golpes. A mão com garras do mercenário arranhou o peito de Christopher, fazendo-o sangrar. Christopher contra-atacou com um golpe preciso na garganta do Krell. Com um surto de força, Christopher colocou as pernas sob o Krell e empurrou. Enquanto o mercenário caía para trás, Christopher desferiu uma combinação devastadora de golpes em pontos vulneráveis. Ele continuou atrás de Illyria, encontrando-a em outro cruzamento, pressionada contra a parede. Você está ferido, ela ofegou, os olhos fixos no sangue, escorrendo por sua camisa rasgada. Não é nada. Precisamos continuar nos movendo. Ele verificou sua unidade de comunicação, ainda sem sinal. Por aqui, deve haver um ponto de acesso ao nível de segurança à frente. Eles continuaram pelo labirinto de corredores de serviço até chegarem à estação de segurança. 2 oficiais levantaram os olhos, surpresos, quando eles entraram. Achávamos que você estava preso no sistema de transporte. Encontramos uma rota alternativa? Christopher respondeu. Qual é a situação? Mercenários Krell. Cerca de 20 deles, eles fizeram reféns no saguão principal. Mas o Dr. Phelps está coordenando com uma equipe de resposta. Christopher assentiu. Lady Talvarin precisa de proteção. Levem-na para os aposentos diplomáticos seguros. Não. Illyria disse firmemente, surpreendendo a todos. Vou ficar com você. Isso não é um jogo, Illyria. Esses mercenários estão especificamente atrás de você. Ainda mais razão para Zanuck para o ajudar. Seus olhos brilharam com determinação. Meu pai me ensinou mais do que apenas como ser insuportável. Conheço a psicologia Krell melhor do que qualquer um nesta estação. O console de segurança acendeu com uma transmissão recebida do diretor Phelps. Os mercenários estão exigindo ela em troca dos reféns. Phelps explicou sombriamente. Eles nos deram 1 hora. Isso não vai acontecer. Christopher afirmou categoricamente. Claro que não, Phelps concordou. Mas precisamos de um plano. Eles têm 30 civis lá, incluindo crianças da escola da estação. Illyria inclinou-se para a frente. Diretor, os Krell são hierárquicos. Se pudermos identificar e neutralizar o líder deles, os outros ficarão desorientados. Você pode identificar o líder? Christopher perguntou a ela. Ela assentiu. Se eu puder vê-los, sim. As marcações de liderança Krell são sutis, mas inconfundíveis. Um oficial trouxe imagens de vigilância. Illyria estudou as imagens atentamente. Ali ela apontou para um mercenário que estava separado dos outros. Veja as marcações escarlates nas cristas do pescoço. Esse é o comandante deles. Christopher examinou o layout tático. Se conseguirmos infiltrar uma pequena equipe pelos corredores de serviço, podemos eliminar o líder sem colocar os reféns em perigo. Illyria tocou seu braço. Deixe-me ir com você. Absolutamente não. Posso ajudar. Ela insistiu. O líder estará protegido por seus segundos. Posso identificá-los também. Ela hesitou.
Tenho certas habilidades que podem ser úteis. Que habilidades? Meu povo pode produzir feromônios que afetam certas espécies, incluindo os Krell. Pode desorientá-los temporariamente, o suficiente para lhe dar uma vantagem. Christopher considerou essa nova informação. Ter Illyria junto seria perigoso, mas seu conhecimento e habilidades poderiam ser cruciais. Tudo bem, ele finalmente concordou. Mas você seguirá minhas ordens exatamente. Sem heroísmos, sem improvisações. Pela primeira vez, ela não sorriu ou fez um comentário sarcástico. Ela simplesmente assentiu. Sua expressão séria. Entendo, comandante. O corredor de serviço que levava ao saguão principal era mau o suficiente para os ombros largos de Christopher. Ele liderava uma equipe de 4 oficiais de segurança com Illyria logo atrás dele. Apesar da gravidade da situação, ele não pôde deixar de notar como ela parecia diferente, focada, determinada, sem um traço de sua atitude flutuante habitual. O ponto de acesso está logo à frente, disse a Tenente Keller, verificando seu display tático. Isso nos colocará atrás da praça de alimentação, a cerca de 20 metros do grupo de reféns. Christopher assentiu. Lembrem-se, nossa prioridade são os civis. Identificamos o líder e seus segundos, neutralizamos eles e criamos confusão suficiente para que os reféns alcancem as saídas de emergência. Ele se virou para Illyria. Fique atrás da cobertura até eu sinalizar. Quando eu fizer isso, use sua habilidade enquanto os Krell puder alcançar. Depois, volte para a segurança. Entendido. Cristalino. Ela respondeu. Suas feições verdes vibrantes definidas com determinação. A equipe se posicionou na escotilha de acesso. Christopher verificou sua arma uma última vez. Então, deu o sinal. Keller anulou os controles da escotilha, e ela deslizou silenciosamente. Eles emergiram atrás de uma fileira de barracas de comida fechadas, dando-lhes uma visão parcial do saguão. Os reféns estavam reunidos na área central, cercados por mercenários Krell. Christopher contou 15 hostis visíveis, incluindo o líder que Illyria havia identificado. Ali, Illyria disse apontando discretamente. Os dois ali, apontando discretamente. Os dois... Eles serão os primeiros a reagir se ele for derrubado. Christopher transmitiu essa informação para a equipe, através de sinais manuais. Eles se espalharam, se escondendo atrás de várias estruturas ao redor do perímetro do saguão. Em posição, veio a voz de Keller através do fone de ouvido, seguida por confirmações dos outros oficiais. Christopher respirou fundo. Execute no meu comando. 3, 2, 1. Marca. Em perfeita sincronização, a equipe de segurança disparou rodadas de atordoamento no líder e em seus segundos. 2 acertaram seus alvos, o líder e um segundo caíram imediatamente. Mas o terceiro Krell se esquivou no último momento, berrando um alarme. O caos irrompeu. Os mercenários restantes tomaram posições defensivas. Alguns usando reféns como escudos, Christopher amaldiçoou em voz baixa. Isso era exatamente o que eles esperavam evitar. Mudança de planos, ele disse em seu comunicador. Keller e Vera cubram a saída leste. Shen, Prakash, a oeste. Vou criar uma distração. Antes que alguém pudesse questioná-lo, Christopher saiu da cobertura, disparando rapidamente para desviar a atenção dos mercenários dos reféns. Funcionou. Vários Krell se voltaram para ele, revidando com tiros que o forçaram a se jogar atrás de um vaso decorativo. Agora, Illyria, ele chamou. Para seu choque, ela já estava se movendo. Não em direção à segurança, como ele havia instruído, mas diretamente em direção aos reféns. Ela se esquivou do fogo de plasma com surpreendente agilidade.
fechando a distância até o grupo mais próximo de Crab. Quando ela os alcançou, algo notável aconteceu. Um brilho sutil parecia emanar de sua pele, e os mercenários mais próximos visivelmente vacilaram. Seus movimentos se tornando descoordenados, alguns largaram suas armas, agarrando suas gargantas como se estivessem lutando para respirar. Corram, Elíria disse para os reféns, apontando para as saídas onde os oficiais de segurança esperavam. Os civis não precisaram de mais incentivo. Eles se levantaram e correram em direção à segurança, enquanto os Krell afetados cambaleavam em confusão. Mas nem todos os mercenários estavam dentro do alcance dos feromônios de Elíria. Um levantou sua arma, mirando diretamente nas costas expostas dela. Christopher reagiu sem pensar. Ele correu da cobertura, derrubando Elíria no chão, enquanto o fogo de plasma queimava o ar onde ela estava. Eles rolaram para trás de uma mesa tombada, raios de plasma estilhaçando o material ao redor deles. Eu te disse para ficar para trás, Christopher rosnou, protegendo o corpo dela com o seu enquanto destroços choviam sobre eles. E deixar aquelas crianças morrerem. Ela retrucou, seu cabelo prateado caindo sobre seu rosto. Eu vi uma oportunidade. Antes que ele pudesse responder, o som distinto das armas pesadas da segurança da estação encheu o saguão. Os mercenários restantes, desorganizados sem seu líder e afetados pelos feromônios de Elíria, foram rapidamente dominados. Limpo, veio a voz de Keller pelo comunicador. Todos os reféns seguros, hostis neutralizados. Christopher exalou aliviado, de repente ciente de quão firmemente ele estava segurando Elíria contra ele. Sua pele esmeralda estava corada de um verde mais profundo, sua respiração vindo em rápidos suspiros que combinavam com os dele. Você está ferida? Ele perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. Ela balançou a cabeça, olhos prateados fixos nos dele. Você salvou minha vida. Você salvou muitas mais. Ele admitiu a contragosto. Mas nunca desobedeça a uma ordem direta novamente. Um traço de seu sorriso habitual retornou. Não faço promessas, comandante. O momento foi interrompido quando as equipes de segurança inundaram o saguão, garantindo os mercenários subjugados. Christopher ajudou Elíria a se levantar, percebendo que ela parecia instável. Os feromônios, ela explicou, vendo sua preocupação. Usá-los tão intensamente é desgastante. Ele a apoiou com um braço ao redor da cintura enquanto eles se dirigiam para onde o diretor Phelps estava coordenando as consequências. Trabalho excepcional, comandante, Phelps disse. Respeito genuíno em sua voz. E Lady Talvaren, sua assistência foi inestimável. Vou garantir que seu pai ouça sobre sua coragem hoje. Elíria apoiou-se mais pesadamente em Christopher. Obrigada, diretor. Mas acredito que preciso descansar agora. Claro. Comandante, leve-a com segurança para seus aposentos. Enquanto caminhavam lentamente em direção à ala diplomática, Christopher se viu reavaliando tudo o que pensava saber sobre Elíria. A aristocrata mimada e caprichosa havia mostrado coragem, pensamento rápido e altruísmo. Quando você está me encarando... Apenas tentando reconciliar a mulher que jogou uma bandeja em uma recepção diplomática com a que acabou de arriscar a vida para salvar crianças da estação. Ela riu suavemente. Talvez ambas sejam eu. As pessoas podem ser complicadas, sabia? Estou aprendendo. Quando chegaram à sua suíte, ela parou na soleira virando-se para encará-lo. A brincadeira que geralmente dominava sua expressão foi substituída por algo mais vulnerável.
Obrigada, Christopher, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Não apenas por hoje, mas por me ver. A verdadeira eu por trás de toda a bobagem. Antes que ele pudesse responder, ela se levantou na ponta dos pés e pressionou um beijo suave em sua bochecha. Depois desapareceu em seus aposentos, a porta deslizando para fechar atrás dela. Christopher ficou ali por um longo momento, sua mão inconscientemente tocando o local onde os lábios dela estiveram. A missão que parecia um castigo estava se tornando algo muito mais complicado e perigoso de maneiras que nada tinham a ver com mercenários. A nave do alto conselheiro atracou na Baía 12, anunciou a ida da estação. O diretor Phelps solicita sua presença para a recepção. Christopher endireitou seu uniforme formal, uma rara mudança de seu equipamento tático. 3 dias se passaram desde o ataque dos mercenários, e a estação quase voltou às operações normais. Os prisioneiros Krell revelaram um pouco sobre quem os contratou, alegando que receberam suas ordens por meio de canais anônimos. Mais intrigante foi o comportamento de Elyria desde o incidente. Ela estava subjugada, quase introspectiva, passando a maior parte do tempo em seus aposentos. Quando interagiam, as provocações flertantes foram substituídas por uma cordialidade silenciosa que deixava Christopher estranhamente inquieto. Ele pressionou o campainha em sua suíte e esperou. Quando a porta se abriu, ele ficou momentaneamente surpreso. Elyria usava um traje formal verde, um vestido fluido de tecido iridescente que mudava entre esmeralda e safira, acentuando sua pele verde. Seu cabelo prateado estava elaborado, com o que pareciam ser flores vivas entrelaçadas nas mechas. Comandante, ela o cumprimentou com um aceno formal, sem sua habitual travessura na expressão. Você parece diferente, ele disse. Diferente bom, ele admitiu. Diferente bom, ele admitiu. Muito bom. Um grande elogio do meu guardião estoico. Ela entrou no corredor, o tecido de seu vestido fluindo como líquido ao redor dela. Meu pai aprecia a formalidade, especialmente em público. É melhor eu denunciar nada, ou eu não é melhor eu. Eles caminharam em silêncio em direção à área de recepção diplomática. Christopher podia sentir sua tensão crescendo a cada passo, nervosa. Ele perguntou baixinho. Meu pai e eu temos um relacionamento complicado. Ela manteve os olhos à frente. Ela manteve os olhos à frente. Ele vai querer um relato completo do ataque. E não ficará satisfeito que eu me coloquei em risco. Você salvou vidas. Isso não é como ele verá. Sua voz tinha um tom amargo. Uma moeda de troca em suas... Christopher franziu a testa. Você não é mercadoria, danificada ou não. Essa é uma perspectiva muito humana, comandante. A política Verden opera de forma diferente. O alto conselheiro Talvarin estava perto da entrada, em conversa profunda com o diretor Phelps. Ele tinha a mesma pele esmeralda que sua filha, mas onde as feições de Elyria eram delicadas e expressivas. As dele eram fiadas e frias. Elyria, ele disse, sua voz profunda e melodiosa apesar de sua frieza. Você parece ilesa. Pai, ela se curvou formalmente. Estou bem, obrigado. Seu olhar voltou para Christopher. E este é o humano responsável por sua segurança. O diretor Phelps fez a apresentação. Alto conselheiro, posso apresentar o comandante Christopher Reed, chefe de segurança da estação e guarda pessoal de Lady Elyria.
Talvarin ofereceu a saudação tradicional Verdan, tocando sua testa e coração em sequência. É uma honra, alto conselheiro. Talvarin reconheceu o gesto com um leve aceno. Comandante Reed, entendo que você permitiu que minha filha participasse de uma operação de segurança perigosa. A acusação era clara, e Christopher sentiu Elíria se tensionar ao lado dele. Com todo o respeito, alto conselheiro, as ações de sua filha foram instrumentais em salvar 32 vidas civis, incluindo 12 crianças. Christopher respondeu calmamente. Seu conhecimento da fisiologia Krell e suas habilidades únicas transformaram uma situação potencialmente desastrosa em um resgate bem-sucedido. É mesmo. Que interessante. Talvez minha filha finalmente tenha encontrado uma utilidade para sua natureza impulsiva. O rosto de Elíria permaneceu cuidadosamente composto, mas Christopher podia ver a dor em seus olhos. Se nos der licença, o alto conselheiro continuou. Gostaria de uma palavra privada com minha filha. Não era um pedido. Elíria seguiu seu pai para um canto isolado do salão de recepção. Sua postura rígida. E isso correu bem, Phelps disse sarcasticamente quando eles estavam fora de alcance. O alto conselheiro não é conhecido por sua cordialidade, mas ele parece particularmente descontente com este incidente. Ele está chateado que sua filha mostrou coragem e iniciativa. Christopher não conseguiu conter o tom de sua voz. Ele está chateado que ela se arriscou. O conclave Verdan pratica casamentos arranjados para alianças políticas. Lady Elíria é sua única filha. As perspectivas de casamento dela são um ativo político significativo. Christopher observou enquanto Talvarin falava com Elíria, sua expressão severa enquanto ela ouvia com os olhos baixos. Isso explica muito sobre o comportamento dela. Como assim? Agir de forma rebelde, testar limites. São respostas clássicas para se sentir controlado. Christopher já havia visto isso antes em seu trabalho com recrutas problemáticos. Ela está se rebelando contra ser tratada como propriedade. Do outro lado da sala, a postura de Elíria havia se tornado cada vez mais rígida enquanto seu pai continuava falando. Finalmente, ela deu um aceno curto e voltou para onde Christopher e Phelps estavam, seu rosto uma máscara cuidadosa. Comandante, meu pai deseja inspecionar as medidas de segurança na estação, ela disse formalmente. O diretor Phelps concordou em fornecer um tour. Devo acompanhá-los, claro, Christopher respondeu, estudando seu rosto em busca de pistas sobre seu estado emocional. Vou acompanhá-los. Isso não será necessário, veio a voz de Talvarin, enquanto ele se aproximava. Minha equipe de segurança pessoal será suficiente para este tour. Você está dispensado de suas funções em relação à minha filha pelo restante do dia, comandante. Foi uma dispensa, claro. Christopher olhou para Elíria, mas ela manteve o olhar desviado. Como desejar, alto conselheiro, ele disse finalmente recuando. Ele observou enquanto eles se afastavam, Elíria caminhando 2 passos atrás de seu pai. A filha, obediente. A transformação da mulher espirituosa e desafiadora que ele conhecera era chocante. Horas depois, Christopher estava revisando as filmagens de segurança do ataque dos mercenários quando seu campainha soou. Ele abriu a porta para encontrar Elíria parada ali, ainda em seu traje formal, mas com seu penteado elaborado agora ligeiramente desalinhado. Posso entrar? Ela perguntou, sua voz tensa. Elíria se afastou, permitindo que ela entrasse em seus aposentos, o espaço espartano que refletia seu histórico militar. Achei que você estava com seu pai, Christopher disse, fechando a porta atrás dela. Estava. Por 6 horas excruciantes de críticas e manobras políticas. Ela andava pelo pequeno quarto, agitação evidente em cada movimento. Ele arranjou um casamento para mim.
Christopher sentiu um inesperado aperto no estômago. O quê? Com o almirante Pax da frota centauriana? Uma aliança política para fortalecer as rotas comerciais através do setor Verden. Sua voz era plana, mas suas mãos tremiam ligeiramente. A cerimônia deve acontecer em 3 semanas. E você acabou de ser informada disso. Christopher não conseguiu conter a indignação em sua voz. Oh, eu sabia que estava por vir, apenas não sabia quem ou quando. Ela riu amargamente. Meu comportamento aparentemente atrasou o inevitável. Ninguém quer uma esposa desobediente. Mas, após o incidente dos mercenários, meu pai decidiu que meu heroísmo me tornava comercializável novamente. Christopher lutou para encontrar palavras adequadas. Você pode recusar. Tecnicamente, sim. Sim. Praticamente. Ela deu de ombros desamparada. Eu seria deserdada, destituída de meu status, possivelmente até exilada do espaço Verden. Fui criada para um propósito, Christopher, para ser um ativo político. Ela afundou na beirada de sua cama, de repente parecendo exausta. Você sabe por que fui tão difícil com meus guardas anteriores? Porque empurrei todos os limites. Tenho teorias. Era o único controle que eu tinha, as únicas escolhas que eram realmente minhas. Ela olhou para ele, olhos prateados brilhando. Elíria. Não se desculpe. Você estava certo em estabelecer limites, em me tratar como um adulto capaz de melhor. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, deixando um rastro cintilante em sua pele verde. Eu só não esperava que isso piorasse as coisas. Como isso piorou as coisas. Christopher sentou-se ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa, porque agora sei como é ser respeitada, tomar minhas próprias decisões que realmente importam. Ela enxugou a lágrima com raiva. E sei como é estar com alguém que me vê como uma pessoa. Não uma posse. A implicação pairou no ar entre eles. Christopher sentiu sua resolução profissional vacilar. Seu pai parte amanhã. Ele perguntou finalmente. Ela assentiu. Ele completou sua inspeção, que foi realmente apenas uma oportunidade para me exibir diante dos representantes do almirante Pax. Devo permanecer aqui até que os preparativos para o casamento estejam completos. Então temos tempo para resolver isso. Resolver o quê? Meu futuro está decidido. Não se pudermos provar que o ataque dos mercenários foi direcionado especificamente a você. Christopher moveu-se para seu console. Estive revisando as filmagens de segurança. Há inconsistências nas táticas dos Krell. Eles pareciam mais focados em encontrar você do que em controlar a estação. Elíria juntou-se a ele no console, sua desesperança anterior dando lugar à curiosidade. Você acha que alguém especificamente queria me capturar? É uma teoria. Se pudermos provar isso e identificar quem estava por trás disso, pode dar ao seu pai uma razão para reconsiderar essa aliança de casamento, especialmente se for motivada politicamente. O almirante Pax tem rivais que se beneficiariam de impedir uma aliança com o conclave Verden. Ela ponderou, sua mente rápida já trabalhando nas possibilidades. Eles trabalharam durante a noite, o conhecimento político de Elíria complementando a experiência de segurança de Christopher. Quando a madrugada se aproximava pelo tempo da estação, eles haviam compilado um arquivo substancial de evidências, sugerindo que o ataque foi, de fato, uma tentativa direcionada de capturar Elíria, provavelmente orquestrada por uma facção rival, dentro da frota centauriana. É circunstancial, Christopher admitiu, esfregando os olhos cansados. Mas é o suficiente para justificar uma investigação formal. Meu pai não vai adiar o casamento com base em suspeitas, ela disse. Sua energia anterior desaparecendo.
Ele verá isso como mais uma razão para garantir a aliança rapidamente. Então precisamos de mais do que suspeitas. Precisamos de provas. Christopher salvou suas descobertas em um arquivo seguro, e acho que sei como obtê-las. Como? O comandante Krell ainda está na prisão da estação. Com a alavancagem certa, ele pode ser persuadido a revelar quem contratou sua equipe. Que tipo de alavancagem? O tipo que requer dobrar algumas regulamentações. Christopher encontrou seu olhar firmemente. Estou disposto a fazer isso, mas preciso saber. É isso que você quer? Potencialmente interromper uma grande aliança política. Elíria ficou em silêncio por um longo momento. Sua expressão pensativa. O que eu quero é a liberdade de fazer minhas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas tenham consequências. Ela se levantou, movendo-se para ficar diante dele. E você, comandante, está disposto a arriscar sua carreira por isso? A pergunta carregava camadas de significado que nenhum dos dois estava pronto para articular completamente. Christopher sabia que suas motivações não eram mais inteiramente profissionais, mas ele também reconhecia a verdadeira injustiça da situação de Elíria. Algumas coisas valem o risco, ele disse, simplesmente. Algo mudou na expressão dela, esperança, talvez, ou resolução. Ela estendeu a mão, seus dedos verdes tocando levemente a mão dele. Então, vamos conseguir essa prova. O comandante Krell estava imóvel em sua cela, pupilas reptilianas se contraindo enquanto Christopher e Elíria se aproximavam. Comandante Reed, ele reconheceu. E o prêmio que escapou por entre minhas garras? Christopher ativou o escudo de privacidade. Quem contratou você para capturar Lady Talvern? Por que eu diria isso a você? Porque posso tornar sua situação melhor ou pior? Christopher inclinou-se mais perto. Coopere. E recomendarei clemência. Recuse. E garantirei que você seja extraditado para o espaço verde. As escamas do Krell ondularam ansiosamente. Meu empregador faria pior se eu os traísse. Seu empregador não está aqui. Elíria deu um passo à frente. Que lealdade você deve a eles agora? O Krell a estudou. Você fala com sabedoria. Fui contratado através de um intermediário em Centauri Prime. O pagamento veio da Casa Vex. Precisamos de nomes. Christopher pressionou. Nomes eu não tenho, mas havia uma frequência de comunicação usada para nossas atualizações de missão grau militar centauriano. Mais uma coisa, o Krell acrescentou, sua voz caindo. As ordens mudaram durante a missão. Originalmente devíamos capturar a fêmea verde viva, mas pouco antes de invadirmos a estação, novas ordens chegaram. Que novas ordens? Christopher exigiu. Viva ou morta. De preferência morta. Os olhos do Krell fixaram-se em Elíria. Eles queriam garantir que você não chegasse ao seu dia de casamento. Elíria empalideceu. Eles me queriam morta. Uma noiva morta não faz aliança. O Krell disse simplesmente. Enquanto saíam da prisão, a expressão de Elíria permaneceu preocupada. Meu pai simplesmente aumentará a segurança até o casamento. Ele pode até antecipá-lo. Não se a ameaça vier de dentro da liderança centauriana, Christopher argumentou. Você não conhece meu pai? A aliança é valiosa demais. Ele encontrará uma maneira de fazê-la funcionar, mesmo que isso signifique me colocar em risco. Antes que Christopher pudesse responder, sua unidade de comunicação soou. Sua É o que o conselheiro Talvaren está exigindo. Ele não está satisfeito. Estamos a caminho. O alto conselheiro Talvarin estava esperando no escritório do diretor Phelps. Sua figura alta irradiando fúria fria. Elíria, ele disse. Quando eles entraram, explique-se. Elíria levantou o queixo desafiadoramente.
Estou investigando o ataque contra mim, pai. Interrogando prisioneiros sem autorização. Compilando inteligência classificada, ele gesticulou para um datapad, o arquivo de evidências deles. Você acessou informações restritas e contrariou diretamente minhas instruções. Temos evidências de que o ataque foi orquestrado por rivais dentro da liderança centauriana. Christopher interveio, especificamente para impedir o casamento de Lady Elyria com o almirante Pax. Estou bem ciente das motivações políticas. Talvarin respondeu friamente. Por que você acha que acelerei os preparativos para o casamento, mesmo com o risco à vida de sua filha? Christopher não conseguiu conter a raiva em sua voz. Minha filha entende seu dever para com nosso povo. Por um momento, a resolução de Elyria pareceu vacilar. E então ela se endireitou. Eu invoco o desafio de mérito, ela disse claramente. A compostura de Talvarin se quebrou, surpresa genuína cruzando suas feições. O quê? Eu invoco o desafio de mérito. Eu rejeito o casamento arranjado com o almirante Pax, com base no fato de que existe uma união mais digna. E quem é essa união supostamente mais digna? Elyria hesitou, seus olhos dardejando para Christopher. Eu sou, Christopher disse, dando um passo à frente. Eu desafio o almirante Pax pelo direito de casar com Lady Elyria Talvarin. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A expressão de Talvarin era de pura fúria. Você, um oficial de segurança humano. Você não tem posição para emitir tal desafio, na verdade. Pai, Elyria interveio. Ele tem. O comandante Reed é o oficial da Aliança Terrestre, de mais alta patente neste setor. Ele comanda as forças de segurança de um importante centro interestelar. E ele salvou minha vida quando seus preciosos aliados centaurianos tentaram me matar. O Conselho nunca aceitaria. O Conselho deve aceitar qualquer desafio legítimo. Elyria pressionou. Essa é nossa lei. Essa é nossa lei. O rosto de Talvarin contorceu-se com raiva mal contida. Muito bem, ele disse finalmente. O desafio é reconhecido. Mas saiba disso, comandante. Quando você falhar, como inevitavelmente falhará, minha filha cumprirá seu dever sem mais interrupções. 3 dias depois, Christopher estava diante do Alto Conselho Verden, oposto ao almirante Pax, um distinto centauriano cujo uniforme ostentava inúmeras medalhas. O desafio de mérito consistia em 3 provas: mente, corpo e espírito. As 2 primeiras provas terminaram com um empate e uma vitória para o almirante. A prova de espírito, anunciou a anciã Miriam, tomará a forma da revelação da verdade. Ela gesticulou para uma criatura luminosa flutuando em um recipiente cristalino, um sensor de verdade capaz de detectar autenticidade emocional. O almirante Pax falou primeiro, delineando os benefícios políticos de sua união com Elyria. O sensor de verdade brilhou em um azul constante, indicando sinceridade. Quando chegou a vez de Christopher, ele abandonou suas observações preparadas. Eu não vim aqui buscando uma aliança política, ele começou. Procuro esta união porque encontrei alguém que me desafia, me inspira e me faz querer ser melhor do que sou. O sensor de verdade começou a brilhar mais intensamente. Para Elyria, ofereço o que nenhum arranjo político pode. A liberdade de ser ela mesma, de fazer suas próprias escolhas, de ser valorizada por quem é, em vez de pela aliança que pode garantir. Ofereço parceria em vez de posse, respeito em vez de obediência e amor sem condições. O sensor de verdade agora pulsava com uma luz brilhante. A anciã Miriam recuou, surpresa. A prova de espírito é decididamente concedida ao comandante Reed. Com as provas empatadas, a decisão caberia ao conselho.
E todos sabiam qual seria o veredicto. O conselho agora deliberará. Talvarin começou. Não. Há uma voz que não foi ouvida. A minha filha, este não é o procedimento tradicional. Talvarin franziu a testa. No entanto, nossas tradições são claras de que em um desafio de mérito, aquele pelo qual se está competindo tem o direito de falar. Ela se moveu para o centro do salão. Reivindico esse direito agora. A anciã Miran assentiu. A dama fala verdadeiramente. Por costume antigo, ela pode se dirigir ao conselho. Elíria ficou ereta. Membros do Alto Conselho, estou diante de vocês como filha do conclave e como indivíduo com minha própria mente e coração. Por muito tempo, fui vista apenas como um ativo político, em vez de uma pessoa. Ela gesticulou para o almirante. O almirante Pax é honrado. A aliança que ele oferece traria benefícios. Mas tal aliança, construída em um arranjo político sem amor, seria frágil. Impressionante de se ver, mas facilmente quebrada. Virando-se para Christopher, sua expressão suavizou. O comandante Reed oferece algo diferente. Uma aliança não entre entidades políticas, mas entre corações e mentes. O sensor de verdade brilhou ainda mais intensamente enquanto ela falava. Eu escolho o comandante Reed, ela declarou. Não porque seja fácil, mas porque é certo. Verdadeiras alianças não podem ser forjadas através de coerção. Elas devem ser construídas em conexão genuína e respeito pela dignidade individual. Ela enfrentou seu pai diretamente. Pai, você me ensinou que nosso maior dever é servir aos melhores interesses do conclave. Acredito que abraçar um novo tipo de relacionamento com a humanidade serve melhor a esses interesses do que outra aliança tradicional. Por um longo momento, a expressão de Talvarin permaneceu impassível. Então algo mudou em seus olhos prateados. O sensor de verdade não mente, ele disse finalmente. E parece que minha filha também não. Ele se dirigiu à Assembleia. Por gerações, o conclave perseguiu alianças por meios tradicionais. Talvez seja hora de considerar novas abordagens. Virando-se para o almirante Pax, ele inclinou a cabeça respeitosamente. Almirante, sua oferta nos honra. Mas parece que minha filha fez sua escolha. O almirante curvou-se com precisão militar. A dama escolheu. Cheiro minha proposta com honra. Talvarin então se voltou para Christopher. Comandante Reed. Elíria agora usava um uniforme da Aliança Terrestre como a nova oficial de ligação Verden da estação. Um crédito por seus pensamentos, comandante? Ela perguntou, esbarrando no ombro dele de forma brincalhona. Apenas pensando enquanto mudou, ele respondeu. Sua mão cobrindo a dela. 3 meses atrás, eu estava temendo a tarefa de babá de uma princesa alienígena mimada. Ela riu. E eu estava planejando novas maneiras de atormentar outro guarda humano entediante. A última comunicação do meu pai mencionou que o Conselho está considerando uma aliança mais formal com a Terra. Uma parceria genuína em vez das habituais manobras políticas. Tudo porque você se recusou a ser um peão no jogo deles. Tudo porque você me ensinou que limites não significam render minha liberdade. Ela ergueu a mão para tocar o rosto dele. Que às vezes a maior liberdade vem de escolher se comprometer com alguém digno. Christopher a puxou para mais perto. Falando em compromisso, o diretor Phelps aprovou nosso pedido de aposentos conjuntos. Excelente. Seus aposentos são deprimente espartanos. E os meus são agressivamente opulentos. Encontraremos um meio termo, ele prometeu,
inclinando-se para pressionar sua testa contra dela no gesto tradicional Verdan. Sempre encontramos, ela disse. Então inclinou o rosto para beijá-lo. Enquanto estavam juntos, emoldurados pelas estrelas, Christopher refletiu sobre sua jornada. O que começou como um confronto de vontades se transformou em algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Uma parceria construída em respeito mútuo e amor que transcendeu as fronteiras de seus mundos diferentes. Para nossa próxima aventura, Lady Talvaren? Ele perguntou. Seus olhos brilharam com travessura. Conduza o caminho, comandante Reed, mas não espere que eu siga todas as suas ordens. Eu não sonharia com isso. Ele respondeu com um sorriso. Algumas coisas, felizmente, nunca mudariam.